O artista pode ser que nem uma cachoeira. Você vê ali a cachoeira caindo ali, essa cachoeira é demais, e a cachoeira pode acreditar que tudo é autoria dela. Acho que o artista é tipo uma cachoeira, mas tem todo um rio que tá vindo ali, cara. Se o rio lá na nascente ele esgota, a cachoeira vai pro beleléu. Tem um momento que a coisa tem um salto, um desnível. A coisa tá indo de um jeito horizontal e de repente tem um salto vertical que a coisa se destaca. Mas está tudo conectado com o movimento anterior, né? Daquele rio todo. Tudo isso são questões filosóficas, né? Eu acho que a gente continua pensando nessas coisas. Que a gente vai fazer coisas que vão salvar o mundo. Essa energia de felicidade, ela tem um poder grande também. Poder escolher é uma coisa que me motiva. Porque tem esse lugar da escolha, esse lugar esse espaço, ele está conectado com a criação. Então, esse daqui, esse trabalho, essas peças são de um trabalho chamado Criaturas, que éramos eu e a minha parceira, e cada um ficava ligado num polo da corrente elétrica. Eu pensava muito flexibilidade do corpo. Embora na época tinha pessoas que viam uma simbologia do encontro, porque ela estava num polo da corrente elétrica e eu em outro, e quando a gente se tocava, acendia uma luz. Tem mil simbologias, mas do que passava pela minha cabeça na época era muito essa coisa da articulação dos corpos e dos mecanismos. Pensava muito em como explorar essa flexibilidade para criar situações corporais plásticas e de combinação do corpo que desafiassem o uso habitual. E eu acho que foi importante, entre outros sentidos, a coisa de ser um processo de eu estar também me apoderando do meu corpo. Teve uma onda também muito forte que fui eu que construí esses equipamentos todos. Então, além de eu estar colocando meu corpo dentro do trabalho, que eu vestia eles, também tinha coisa de construir, que também tinha uma materialidade assim, importante e ritualística.
E aí eu comecei a fazer transferência, por exemplo, antes eu fiz o Criaturas. E, cara, eu não era dançarino, não era porra nenhuma, né? Gostava de correr, tudo, mas tinha flexibilidade desde criança, mas foi muito bom para começar a trabalhar com o meu corpo. E era o objeto de trabalho e ao mesmo tempo era eu próprio. Fui fazer uma performance com as velas, e aí me pediram para escrever um texto sobre a performance. E aí, cara, eu pensei nisso, assim, nesse aspecto lúdico do processo, de pensar o corpo como um sistema passível de várias combinações. E esse aspecto lúdico de investigar essas combinações possíveis entre como o corpo as partes podem se relacionar entre elas de modos diferentes. Eu ia passando a vela do cotovelo para o calcanhar, eu ia pensando em diferentes caminhos nesses caminhos que conectassem. E aí eu tava pensando nisso, eu falei, caraca, o polvo é sobre isso. Então, em vez de escrever um texto sobre o trabalho, para as pessoas, sei lá, terem esse entendimento, eu posso fazer o jogo e as pessoas jogarem, e em vez de ter um texto, ser um jogo. Teve muita coisa que foi revelada para mim por esse jogo, que depois reverberou em outros trabalhos que eu fiz. E o polvo, ó. Tem um polvo aqui, tá vendo? Isso eu fotografei na feira. O jogo é muito simples. É sobre essa coisa da conexão. Você olha as suas cartas e você escolhe 2 cartas da sua mão para formar uma combinação. Aí eu escolhi essas 2. A carta calcanhar e a carta joelho. Depois eu faço o mesmo com o meu corpo. Então, se eu coloquei um joelho e um calcanhar, eu vou encostar o calcanhar no joelho durante um instante. E tá bom. E compro mais 2. Na segunda rodada, você faz uma outra combinação. Elas são cumulativas. Quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, estender essas propostas para as pessoas, e eu fui percebendo, e o povo foi revelando, e outros trabalhos foram revelando, que mais desafiante para mim do que a questão da flexibilidade do corpo é a questão da comunicação entre as pessoas. Que a gente vai se tocando, e o tocar o corpo é o se deixar tocar, o tocar o outro, sem o intento de ser um trabalho que passasse por um aspecto terapêutico, mas simplesmente de estar provocando e estar questionando os formatos que a gente se cristaliza. Eu fiz esse jogo ano passado, lá no MoMA, e veio uma moça, 2 moças muçulmanas. E aí, cara, foi muito legal, porque tem uma hora que eu cheguei e falei, cara, eu preciso de um sovaco no meu joelho. Não. Eu precisava, sei lá, de um cotovelo no meu nariz, alguma coisa assim. Ela falou, cara, eu queria te ajudar, mas minha religião não permite eu tocar em homem. Posso ter um problema sério se eu fizer isso.
Mas ela podia ajudar uma outra moça. Ela colocou o sovaco no joelho de uma outra moça. Falei, cara, eu nunca fiz isso. Eu tava muito feliz. Essa relação minha com o trabalho de arte, do artista com o trabalho de arte, o que eu penso, assim, que me interessa, né? É de ser algo que vem à tona pra mim também. Eu acho que isso é muito prazeroso. De ter a arte como um processo de revelação. Pode conter vários outros componentes também. Mas esse aspecto de ser algo que se revela para o artista, que é o cara que tem o primeiro contato com aquilo, é quase um questionamento da autoria. Porque se está se revelando para ele, como é que foi ele que fez? Se ele não sabia. Quer dizer, talvez seja uma instância da pessoa que ultrapassa essa consciência, o ego, essa coisa. Ou que se faça, ou seja um trabalho que se faz através da pessoa. E é uma janela que abre, né? É um momento que é quase uma droga, assim, porque aquele momento que surge o trabalho, que o trabalho se apresenta e pode ser, às vezes, dentro da cabeça, ou pode ser uma imagem que a gente vê. Às vezes é muito rápido, cara, e às vezes a gente demora horas ou dias para conseguir decifrar tudo aquilo que a gente viu por um instante. Arte 1 Visual. Oferecimento Banco do Brasil Estilo Digital. Conecte-se. Ser cliente estilo é ter um atendimento próximo e pessoal. E agora, na palma da mão. Conheça o Banco do Brasil Estilo Digital. Você conta com atendimento das 8 às 22 pelo seu gerente e especialistas, por videoconferência, telefone, e-mail, chat e por mensagens instantâneas em que você fecha negócios com segurança em apenas um toque. Banco do Brasil Estilo Digital. Você conectado ao bom da vida. O processo criativo. Jovens artistas. Olhar, terça, 10h30 da noite. Oi, mocinha. Quer um combo de TV por assinatura? Obrigada, eu tenho Sky. Mas esse aqui tem internet. Que é lento e vive caindo. E tem telefone fixo. Que é caro e ninguém usa. Obrigada. Droga! Vou ter que voltar a vender maçã. Fuja do combo que você não usa. Ligue 4004 1111. Do pós ao pré-pago, uma escolha feliz. Sky, você na frente sempre. Vem aí um novo canal do cliente. Feito por quem ama programação, para quem ama programação. Criado por um time de especialistas. Mais moderno e cheio de opinião. Mais divertido. E com a credibilidade de sempre. Para toda a família. Um novo canal do cliente, cheio de novidades e com a sua cara. Em breve, na Sky.
depois que eu tive filho, eu começo a olhar para as coisas e penso assim, cara, eu sou um embaixador da cultura para o meu filho, nos primeiros anos da vida dele, né? E até o resto da vida eu vou continuar como uma referência em algum sentido. Eu e a minha esposa, a gente está o tempo inteiro com ele, a gente está intermediando o contato com o mundo, o nosso olhar sobre o mundo influencia muito. E o que a gente está passando, o que a gente mais passa, é o que a gente é. É o nosso modo. Então, aqui é a minha oficina, aqui atrás. Que eu compartilho com a lavanderia. Os equipamentos todos da ópera estão aqui dentro do banheiro. Cara, é muita coisa. Depois tem que tirar tudo isso e mostrar aos pouquinhos. A gente fez um espetáculo infantil, uma ópera para criança. Muito divertida. A história toda é de uma cantora de ópera que está com problema, não está conseguindo cantar. Ela pede ajuda para um cientista maluco, que sou eu. Que quanto mais tenta ajudar, mais atrapalha. Então, sai bolhas de sabão da cabeça dela, os dedos viram línguas de sogra. E tudo ela vai sonorizando dentro da música clássica. E aí eu bolei uns equipamentos, voltei novamente a criar equipamentos para um corpo, outro corpo, né? E aí ela usa esse colete, por exemplo, com essas caixinhas na barriga dela. Cara, e são todos mecanismos utilizando o ar. A criação, ela envolve uma passividade. Uma passividade no sentido da abertura, hein? Nesse dia a dia, pra gente se abrir, isso às vezes envolve muita atividade, muita iniciativa, porque parece que tudo leva a gente para um looping de preocupações e pensamentos rotatórios que atrapalham essa abertura. Mas eu acho que o momento da criação, o momento criativo, é algo que é quase um momento de dispersão. As pessoas me falavam muito que queriam experimentar essas coisas que eu estava vestindo. E aí eu falei, cara, e já tinha feito o polvo. Falei, cara, tem que fazer um negócio. Ver essa ideia do copo, de ter um copo com essas alças, para poder acoplar no corpo. Então tem alça aqui nessa direção, que dá para colocar na cabeça, por exemplo. Pode colocar também assim. E aí, o que rolou é que eu tava com essa ideia, e aí eu ganhei 2 prêmios seguidos. E aí eu entrei numa de produzir esse copo com essas alças. E aí comecei a visitar as empresas, indústrias. Aí foi uma loucura. A produção desses copos foi um negócio que tomou alguns anos. Na verdade, demorou uns 4, 5 anos para ficarem prontos. Concomitantemente ao desenvolvimento do copo, rolou um lance da gente pesquisar de como realizar isso com um grupo de pessoas. Eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, que era investigando mais os labirintos do corpo. E aí, aos poucos, a gente começou a trabalhar junto e o trabalho foi tomando uma outra dimensão, que se aproximando mais dessa questão
da comunicação entre as pessoas. E aí o Civa-se, cara, é uma pesquisa que foi ganhando, assim, foi tomando a gente durante vários anos. Até hoje, às vezes, ainda chega assim, fala, pô, peraí, descobri uma coisa nova, porque a gente vai trabalhando com os grupos e, cara, é muito desafiador você ir desenvolvendo os meios de como orientar as pessoas sem criar mais complicações. Se a gente aproveita um fluxo que está acontecendo e só procura deixar rolar a coisa pra ela ir seguindo e eventualmente você norteando, estabelece um tipo de relação que o indivíduo tem uma autonomia. Agora, se a gente desenvolve um tipo de relação que começa a interferir muito para ir de um jeito que a gente considera certo, a tendência é ter que gerar ainda mais, cada vez mais interferência. Então a gente foi desenvolvendo vários instrumentais de como ir conduzindo os grupos numa experiência de contato com um fluxo coletivo. E aí o que aconteceu foi o seguinte, aí teve um dado momento, deixa eu pegar aqui um papel. Dentro dessa onda dessa flexibilidade no encontro, pintou uma ideia, que era duas pessoas desenharem juntos. E é muito pouco sobre o desenho, propriamente. A gente tem uma relação atávica com desenhar, né? É uma expressão pessoal, né? A gente tem é quase uma extensão. Eu percebi que às vezes isso rolava muito bem, era muito legal. Mas às vezes também era muito difícil para as pessoas. Se as pessoas se escutavam, era muito prazeroso. Mas se as pessoas não se escutavam, acabava uma pessoa dominando a outra, uma pessoa se seguindo a outra. E aí foi daí que nasceu a ideia da máquina de desenhar. Você tem 4 pessoas que estão comandando o movimento dessa agulha de um modo que é imprevisível. E, ao mesmo tempo, tem 4 pessoas que estão controlando as torneirinhas das cores. Se as 4 pessoas das torneirinhas abrirem ao mesmo tempo, sai sempre a mesma cor, que vai ser um marrom, mais ou menos. Mas se cada uma sabe a hora de abrir e a hora de fechar, cara, tem uma variedade de cores enorme. E a gente vai vendo o pincel caminhando, a gente já visualiza na frente. Ah, ele vai virar aqui, vai fazer um traço aqui. Só que, cara, tem mais outros 3 malucos ali, além de você. E a coisa, de repente, vai para uma direção totalmente oposta. E aí pode ser frustrante, se a gente se segura naquela ideia de como deveria ser. Ou pode ser uma coisa muito reveladora, tipo, de conseguir largar aquela imagem primeira e de repente falar, caraca, e isso, cara, é flexibilidade mental. Eu acho que isso é uma metáfora da vida muito boa. O desenho que a gente está fazendo é o que a gente realmente, é o que a gente acredita que a gente está fazendo. É o nosso desenho pessoal, nosso dia a dia. E cada um tem o seu desenho. Só que, cara, o desenho que eu acho que que se registra na vida, que são as interseções com os desenhos dos outros. Que a gente não tem controle. Que é imprevisível, que às vezes que o mais difícil é a pessoa conseguir parar, porque vai entrando numa onda. Às vezes eu falo, gente, vocês não querem começar outra? Às vezes ficam os desenhos tão bonitos.
nosso processo, primeiro processo de aprendizado, eu acho que é através de jogos. Eu vejo assim meu filho, tudo brincadeira, cara. É algo que o processo educativo se esforça para destruir. O processo de escolarização. Que transforma o processo de aprendizado, que é uma coisa totalmente instintiva, natural, lúdica e prazeroso, numa coisa que não é nada disso. O processo de escolarização é o processo de anti-aprendizado. Eu acho que o aspecto de sofrimento do processo criativo tem a ver com essa imaturidade da gente querer fazer o processo criativo. E aí é frustrante, porque não acontece. Porque justamente a coisa acontece quando a gente solta.